E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho? Mergulho profundo. É isso aí. Hoje a gente vai desvendar a gestão por competências. É um tema que tá bombando, né? Total. A pergunta é, como a gente usa isso no dia a dia para turbinar a carreira, alcançar o sucesso? Boa pergunta. Para esse mergulho, a gente tem Apostilas da Enavs, um livro bem completo. E artigos com exemplos reais. Isso. E empresas como o IBGE e a ANEEL, que já usam a gestão por competências. Legal. A ideia é desmistificar esse conceito, mostrar como ele funciona na prática. E responder a pergunta, como eu uso isso no meu dia a dia? Perfeito. Mas antes de a gente começar, me explica uma coisa. O que é de fato a gestão por competências? A gente ouve falar, mas às vezes parece complicado. Sim, a gestão por competências é um modelo que foca nas habilidades, conhecimentos e atitudes dos colaboradores, ou seja, nas competências. Tipo, para alcançar os objetivos da empresa, né? Isso. Mas esse conceito mudou bastante. Antigamente era só ter a pessoa certa no lugar certo. Como se as competências fossem algo fixo, parado no tempo. Entendi. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Elas são dinâmicas, se desenvolvem. Então não basta só ter o conhecimento. Não, você precisa saber aplicar na prática e ter a atitude certa. Tipo árvore de competências, o famoso CHR. Exatamente. Conhecimento, habilidade e atitude. Legal. Me explica melhor essa árvore. O conhecimento é a base, é a informação que você tem. Vamos saber. Isso. A habilidade é a capacidade de usar esse conhecimento na prática. Ou você vê fazer. Exatamente. E a atitude é a força que te impulsiona a agir, a ir além. O querer fazer. Perfeito. E como a gente garante que essa árvore cresça forte? Regando as três partes igualmente. O equilíbrio é fundamental. Faz sentido. As habilidades, por exemplo, se dividem em técnicas, humanas e conceituais. No nível operacional, as técnicas são mais importantes. Tipo, operar um software. Isso! Mas conforme você sobe na hierarquia. As habilidades conceituais ficam mais importantes. Exatamente. Visão estratégica, capacidade de análise e tomada de decisão. Imagina um gerente que não sabe se comunicar. Ou um líder que não consegue analisar o cenário. Um desastre. E a atitude? Vale para todos os níveis. Com certeza, é o combustível, a vontade de fazer acontecer. De se superar. Isso. Engloba a cognição, o afeto e o comportamento. Uau. Para ter uma atitude proativa, você precisa acreditar em si mesmo, ter vontade de aprender e agir de acordo com seus valores. E como as competências individuais se conectam com as da empresa? Ótima pergunta. As individuais são as que cada pessoa tem, tipo comunicação, criatividade. Isso. Já as organizacionais são as que a empresa precisa ter. Para alcançar os objetivos, né? Exatamente. Inovação, foco no cliente. Então, para a empresa ter sucesso, as competências individuais precisam estar alinhadas com as da empresa. Sem dúvida. Um exemplo é o que o IBGE fez na seleção para chefes de unidades estaduais. Eles usaram a gestão por competências. Sim. Num processo seletivo interno para identificar os profissionais com maior potencial. Interessante. Mas como as empresas mapeiam essas competências? É muito complexo. Calma, o mapeamento é importante, mas não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Ufa. Ele envolve analisar documentos da empresa, entrevistas e usar ferramentas. Que ferramenta? O inventário comportamental, por exemplo. É um questionário que avalia os comportamentos. E como ele funciona? Ele mostra quais competências são mais fortes em cada pessoa. E quais precisam ser desenvolvidas? Isso. Lembra do exemplo da competência trabalho em equipe? Sim, legal. A gente viu que ela pode ser avaliada por comportamentos como compartilhe os desafios, mantenha um bom relacionamento e estimula a busca por soluções. Legal. A partir da análise desses comportamentos, a gente vê um nível de desenvolvimento dessa competência em cada pessoa. Entendi. E a matriz de competências? É uma ferramenta visual que organiza as competências por áreas da empresa em nível hierárquico. Tipo um guia. Isso. Mostrando quais competências são necessárias para cada cargo. E quando a gente usa uma ou outra? Um inventário é ótimo para uma visão geral. Mas pode ser superficial. Um pouco. A matriz é mais precisa. Mas exige mais trabalho. Exatamente. E se a empresa não puder contratar uma consultoria? Existem outros métodos. Análise de documentos, entrevistas, observação. O importante é escolher o método certo. E como garantir que o mapeamento funcione? A alta direção precisa estar engajada. Faz sentido. E os colaboradores também. A comunicação é fundamental e escolher as ferramentas certas. Mas de que adianta ter um mapa se a gente não souber usar? As informações do mapeamento servem para várias coisas. Recrutamento e seleção. Sim. Treinamento, avaliação de desempenho. Então é multiuso. Exatamente.
Ajuda a ter os profissionais certos com as competências certas, nos lugares certos. E como garantir que o desenvolvimento seja contínuo? A gestão por competências precisa estar na cultura da empresa. Uma cultura de aprendizado. Isso. A empresa pode oferecer treinamentos, mentorias, programas de desenvolvimento. Mas o colaborador também precisa ser proativo, né? Com certeza. Ele precisa ter clareza dos seus objetivos, buscar oportunidades de desenvolvimento. Então é uma parceria. Exatamente. A empresa oferece as ferramentas e o colaborador se engaja. E para quem está nos ouvindo, qual a mensagem principal sobre o mapeamento de competências? O mapeamento não é um bicho de 7 cabeças. É uma ferramenta poderosa. Que ajuda a alcançar o sucesso. Isso. Conhecendo as competências, identificando seus pontos fortes, elaborando um plano de desenvolvimento, você se destaca no mercado. É como um guia. Exatamente. Te ajuda a trilhar o caminho certo. Mas é só o primeiro passo. Verdade. Na próxima parte, a gente explora os desafios da implementação e as tendências. Até lá. Mergulhando de novo na gestão por competências. Na primeira parte, a gente viu o conceito e a importância dele, né? É para a empresa e para os profissionais. Isso. Mas agora vamos ver como colocar em prática. A primeira parte me deixou curioso. Tipo, como a gente faz esse mapeamento? Um mapeamento de competências, né? Parece complicado. Mas é mais simples do que parece. Imagina que a empresa é um carro. Tá. E a gestão por competências é o GPS, que guia o carro até o destino final. Que são os objetivos da empresa. Exatamente. O mapeamento seria a primeira etapa, definindo o ponto de partida e a rota. Gostei da analogia. Mas como a gente define esse ponto de partida? Primeiro, a gente precisa saber onde a empresa quer chegar. Quais os objetivos? Isso. E aí a gente identifica as competências essenciais para alcançar esses objetivos. Tipo, as paradas obrigatórias da viagem. Exatamente. E como a gente descobre essas A competências? gente pode usar várias ferramentas. Tipo, Análise de documentos da empresa, entrevistas com colaboradores, observação do dia a dia, e as ferramentas que a gente falou na primeira parte. o inventário comportamental e a matriz de competências. Elas também. O inventário, por exemplo, é um questionário que avalia os comportamentos. E ele mostra as competências mais fortes. E as que precisam ser desenvolvidas. Uhum. Lembra do exemplo do trabalho em equipe? Sim. A gente viu que ela é avaliada por comportamentos como compartilhar desafios, manter um bom relacionamento. E estimular a busca por soluções. Isso. Com a análise desses comportamentos, a gente vê o nível de desenvolvimento da competência em cada pessoa. Legal. E a matriz de competências? É uma ferramenta visual que organiza as competências por área da empresa em nível hierárquico, Tipo um mapa? mostrando as competências necessárias para cada cargo. E qual a vantagem de usar uma ou outra? O inventário dá uma visão geral. Mas é superficial. Um pouco. A matriz é mais precisa, mas dá mais trabalho. E se a empresa não tiver recursos para contratar uma consultoria? Tem outras opções. Análise de documentos, entrevistas, observação, grupos focais. O importante é escolher o método certo. E como a gente garante que o mapeamento funcione? A alta direção precisa estar engajada, os colaboradores também, a comunicação precisa ser clara e escolher as ferramentas certas, claro. E como a empresa usa as informações do mapeamento? Para várias coisas. Recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho. Tem multiuso. Exatamente. Ajuda a ter os profissionais certos, com as competências certas, nos lugares certos. E como garantir que o desenvolvimento seja contínuo? A gestão por competências precisa estar na cultura da empresa. Tipo uma cultura de aprendizado. Isso. A empresa pode oferecer treinamentos, mentorias, programas de desenvolvimento, mas o colaborador também precisa ser proativo. Buscar oportunidades, né? Exatamente. Ter clareza dos objetivos, identificar os pontos fortes e fracos. É uma parceria. Isso. A empresa dá as ferramentas, o colaborador se engaja. Legal. E para quem está ouvindo a gente, qual a mensagem sobre mapeamento de competências? E o mapeamento não é complicado, é uma ferramenta poderosa. Conhecendo as competências, você se destaca no mercado, É como um guia. que te ajuda a trilhar o caminho certo. Mas é só o primeiro passo. Na próxima parte, a gente fala dos desafios da implementação e das tendências. De volta para o nosso mergulho final na gestão por competências. A gente já explorou o conceito, o mapa, e agora, na reta final, os desafios e as tendências. Preparado. Preparadíssimo. A gestão por competências tem seus desafios, é claro. A gente viu nas apostilas da ENAP e no livro, né? A implementação não é fácil. Muitas empresas enfrentam obstáculos. E algumas até desistem no meio do caminho. Por que será? Um dos maiores desafios é a resistência à mudança. As pessoas gostam da zona de conforto, né? Exato. É. Mudar a forma de trabalhar, de ser avaliado, gera insegurança. É como trocar um barco familiar por um novo
cheio de tecnologias que a gente não conhece. Boa analogia. E a cultura da empresa também influencia. No artigo sobre a Bosch, eles tiveram que adaptar a cultura à gestão Lean. A cultura precisa estar alinhada com a gestão por competências. Se a empresa for muito tradicional e hierárquica. A gestão por competências não vai para frente. Outro ponto é a dificuldade em definir as competências. Sim, elas precisam ser claras e objetivas. Se não, é como ter um mapa com desenhos confusos, né? Exatamente, você não consegue chegar ao destino. E como evitar essa armadilha? Ter um processo de mapeamento bem estruturado com a participação de todos. E a alta gerência precisa apoiar, né? Com certeza, senão vira só mais um projeto que não dá em nada. E falando em futuro, quais as tendências para a gestão por competências? O mundo profissional muda muito rápido, né? As competências de hoje podem não ser as de amanhã. Exatamente. Uma tendência é agilidade. As empresas precisam ser flexíveis. Sim, para se adaptar e reavaliar as competências sempre. Tipo um GPS que recalcula a rota. Isso. Outra tendência é a integração com outras áreas. Talentos, desempenho, remuneração. Todas trabalhando juntas, focadas no desenvolvimento das competências. E a tecnologia. Está transformando tudo. Plataformas online, ferramentas de avaliação, softwares. Um arsenal digital. Para finalizar, que dica você dá para os nossos ouvintes para navegarem nesse mar de competências? A dica principal é o autoconhecimento. Conheça seus talentos, seus pontos fortes, suas paixões, invista no seu desenvolvimento, seja protagonista da sua carreira. E esteja pronto para se adaptar, né? Com certeza. As competências são como ondas. Aprenda a surfar e aproveite a jornada. Que metáfora incrível. E com essa mensagem a gente encerra nosso mergulho na gestão por competências. Esperamos que você tenha aprendido bastante e se inspirado para construir uma carreira de sucesso. Até a próxima aventura aqui no Deep Dive.